Pai do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 14 do canal Retornando às Escrituras. Hoje nós vamos estar estudando as duas últimas igrejas, né? A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então peço aí a você que desde já deixa aí seu like, né? Seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, né, no canal, porque nós teremos aqui muitos estudos interessantes da palavra do Senhor, né? Então peço que você se inscreva se você ainda não é inscrito e também deixe, né, caso você tenha alguma dúvida, né, mesmo dos estudos anteriores, posta aí nos comentários, né, para que a gente possa também estar ajudando os irmãos, né, nas dúvidas dos irmãos também. Amém, irmãos? Então vamos iniciar, né? Peço você que abra sua Bíblia, né, ou seu aplicativo para que nós possamos estudar junto a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir aqui as nossas Bíblias, né, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Então a igreja de Filadélfia, né, significa a igreja do amor fraternal. E vamos estar lendo aqui o versículo 7 que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: Diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, isso aqui nós já falamos para os irmãos, né, que essa daqui é mais uma forma como Jesus se apresenta, né? Ele se apresenta nessa igreja desta forma, né? E aqui menciona, né, algo interessante que é a chave de Davi, né? Fala que Jesus é aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, significa que Jesus tem a chave do reino messiânico. Porque a chave de Davi significa, né, o futuro reino do Senhor, né, o reino messiânico. Então significa que Jesus tem a chave do reino messiânico. E nós vamos estar estudando mais para frente, irmãos, que quando o anticristo ele se levantar, né, então as pessoas serão obrigadas a colocar a marca da besta. E as pessoas colocando a marca da besta, como que vai ficar a vida dos cristãos? Como que os cristãos vão fazer se não vão poder comprar e nem vender? Então Deus vai dar um escape, né? E esse escape que Deus vai dar para o povo de Deus que não colocar a marca é exatamente através da chave de Davi e da porta que ele vai abrir. Então essa chave de Davi é algo interessante porque vai ser o escape do povo de Deus durante a grande tribulação. Então vamos entender um pouquinho, né, o que é essa chave de Davi, né? Vamos entender por que Jesus tem a chave de Davi. Para isso vamos lá para Isaías, capítulo 22, a partir do versículo 15, que diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador, concede-na, mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem, ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como o pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro as chaves da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como a estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai,
a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Então, irmãos, essa passagem aqui, né, inicialmente ela fala sobre Sebna, né? Sebna, ele era mordomo do rei Ezequias. E a palavra de Deus diz aqui que ele estava sendo infiel, né? E aí Deus pergunta para ele, né? Sebna, o que você está querendo? Você está construindo para você uma sepultura, né? Então, isso que Deus estava dizendo para ele, né? E Sebna aqui, nessa passagem, ele é uma figura de Satanás. Por quê? Porque a palavra de Deus chama ele aqui de homem forte, né? Aqui no versículo 17, né? Eis como um homem forte, o Senhor te arrojará violentamente. Essa figura do homem forte está fazendo alusão a Satanás. E aí, por causa da infidelidade de Sebna, Deus chama então Eliaquim. Eliaquim significa meu Deus ressuscita. E Eliaquim, então, a palavra diz aqui que ele foi vestido de túnica, né? Foi colocado sobre o ombro dele a chave de Davi. E Eliaquim, então, recebeu a chave do reino de Davi. Esse ato de Eliaquim receber a chave do reino de Davi mostra aqui um tipo de Cristo, né? Porque Jesus ele se apresentou com essa chave. Jesus ele recebeu essa chave quando ele ressuscitou. E Jesus colocou sobre o seu ombro a chave de Davi. Então Eliaquim aqui representa o Cristo, né? E Sebna representa o anticristo. Quando nós vamos lá para Mateus 16, versículo 18, a palavra diz assim: também eu te digo que tu és Pedro. Pedro aqui é um pedregulho, né? Uma pedra pequena. E sobre esta pedra, né? Que é uma pedra maior, que é a rocha firme, que é a revelação, ou seja, sobre essa revelação, sobre essa rocha firme, né? Que é Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando nós analisamos essa passagem, irmãos, né? Essa passagem aqui não significa que o diabo não vai entrar na igreja. Então, muitas pessoas usam essa passagem de Mateus 16, 18, para dizer que o diabo não entra na igreja. Mas o diabo ele é um espírito, né? Como que ele não entra na igreja? Então, essa passagem aqui significa o seguinte, que essa passagem aqui está dizendo que as portas do inferno, ou seja, as portas do Hades, elas não prevalecerão no dia da ressurreição. Né? Ou seja, as portas do Hades não prevalecerão no dia da ressurreição. As portas vão estar abertas no dia da ressurreição e os santos vão sair de lá. Por quê? Porque Cristo tem a chave. E se ele tem a chave da morte e do inferno, ele pode tirar de lá do inferno quem ele quiser, né? Porque ele tem a chave. Então, esse é o significado dessa passagem, né? Não quer dizer que o diabo não vai entrar, né? Ele não vai prevalecer na igreja, mas entrar, ele pode entrar, né? Ele não vai prevalecer porque ali está a presença de Cristo ali, né, na igreja. Mas não quer dizer que ele não vai entrar, né? Então, essa portas do inferno significa isso, que como Cristo agora tem as chaves da morte do inferno, né? Como diz lá em Apocalipse 1:18, né? Fala assim: "É aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte do inferno." Então, como ele tem as chaves da morte do inferno, ele pode tirar de lá do Hades, né, do inferno, quem ele quiser. Então, esse é o significado dessa passagem, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, e aí agora, capítulo 3, versículo 8, diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, essa porta aberta, irmãos, é um escape, né? E nós vamos estar estudando lá em Apocalipse, capítulo 12, né?
lá em Apocalipse capítulo 12, fala a respeito de uma mulher, né? Diz que essa mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que ela fosse sustentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Essa mulher, ela tipifica a igreja. Então, durante 1260 dias, ou seja, na última metade, né, dos 7 anos, vai haver essa porta, vai estar presente, né? Essa porta vai ser um escape para quê? Para que a igreja, né, possa ir para o deserto e não possa ser atingido, né, pela perseguição que vai haver durante a grande tribulação, né? Então essa mulher aqui, ela vai ser protegida. Então essa porta aberta que Cristo está falando aqui, né, diz que conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então essa porta aberta é um escape para essa igreja poder ir para o deserto no último período, né, dos 7 anos, na última metade dos 7 anos. Então essa chave, né, essa chave de Davi, então ela abre uma porta para o escape do povo de Deus na metade da semana, né? E nós vamos compreender melhor, né, esse escape quando nós estivermos estudando Apocalipse capítulo 12. Versículo 9 diz assim: E eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então, essa sinagoga de Satanás aqui é mencionada aqui na igreja de Filadélfia, né? E também na igreja de Esmirna. E o interessante, né, que as únicas duas igrejas que não receberam repreensão foi a igreja de Esmirna e a igreja aqui de Filadélfia. As duas únicas igrejas que não receberam repreensão. E a sinagoga de Satanás é onde ficavam ali os falsos judeus, né? Porque os verdadeiros judeus são aqueles que são circuncidados, né, no coração. Mas os falsos judeus, eles ficavam onde? Na sinagoga de Satanás. Junto com eles ficavam também os judaizantes, né? Que são pessoas que não são etnicamente judias ou israelitas, né? Mas passam por um processo de conversão, né, para o judaísmo, né? Ou seja, eles passam a seguir as tradições judaicas, mesmo não sendo etnicamente judeu. E aqui fala, né, que a palavra diz que adorem prostrados a teus pés, né? Ou seja, está dizendo que esses judeus que não são judeus, mas mentem, né? Eis que eu farei que vinham e adorem prostrados aos teus pés. O que significa isso, irmãos? Quando a gente vai lá para Romanos, capítulo 9, versículo 11, diz assim: Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então aqui está dizendo, né, que o maior servirá ao menor, né? Ou seja, está mostrando aqui algo em relação a uma relação entre Jacó e Esaú, né? E Deus vai demonstrar, então, que Jacó são aqueles que criam no testemunho de Cristo, né? Ou seja, a geração de Jacó são aqueles que creem no testemunho de Cristo. E aqueles judeus, né, que estão mencionados aqui no versículo 9 são exatamente os judeus que são de Esaú, né? São aquelas pessoas que não aceitaram a primogenitura de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a igreja dos primogênitos. E nós sabemos que quem escolhia o primogênito era o próprio Cristo. O próprio Deus que escolhia quem que era o primogênito. Então está dizendo aqui o seguinte, né? O maior era Esaú, o menor era Jacó. Mas no final, lá no reino milenar, o que vai acontecer? O maior servirá ao menor. Ou seja, aqueles que seguirem a linha de Esaú, eles vão servir àqueles que seguirem a linha de Jacó. Então, esse fato aqui, né, vai acontecer lá no reino milenar, né?
onde essas pessoas aqui que seguiram a linha de Esaú, né, eles vão se prostrar, né, aos pés daqueles que seguiram a linha de Jacó. Isso está querendo dizer aqui essa passagem. Versículo 10 diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse versículo aqui, irmãos, é um versículo muito mal compreendido, né, por boa parte da igreja. Então, alguns usam essa passagem para dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas não é isso que a passagem está querendo dizer para nós, né? A hora da tentação que há de vir, né, é a grande tribulação. Essa é a hora da tentação que há de vir. E a passagem está dizendo aqui: eu te guardarei da hora da tentação. Ou seja, no momento da grande tribulação, os cristãos serão protegidos, né? Eles serão protegidos da grande tribulação. Ou seja, o Cristo está dizendo que vai guardar aquelas pessoas durante a grande tribulação. Ou seja, eles serão protegidos. Por quê? Porque na hora da tentação, na grande tribulação, né, vai ter a marca da besta, né? Onde as pessoas não vão poder comprar nem vender, né? Então, como que as pessoas vão fazer, né? Não poderão comprar nem vender e ainda serão perseguidas, né? Então, Cristo vai guardar essas pessoas durante esse período. Então, isso que a passagem está querendo dizer, né? Que eu te guardarei da hora da tentação que é de vir. Ou seja, naquele momento ali, a igreja vai estar guardada, vai estar protegida, né? Então, irmãos, nem todos, né? Porque nem todos serão mortos no tempo do fim, né? A igreja de Filadélfia, ela representa aquelas pessoas que não passarão pela morte. Ou seja, não serão atingidas pela perseguição da besta, né? Elas serão protegidas, né? Então, a igreja de Filadélfia, ela tipifica essas pessoas que serão protegidas durante a grande tribulação. Ao contrário da igreja de Esmirna, né, são aquelas pessoas que serão mortas, né, durante a grande tribulação. Por isso que lá no capítulo 2, versículo 10, diz que a igreja de Esmirna passará por tribulação de 10 dias. Ou seja, a igreja de Esmirna vai passar por uma tribulação, né? Ou seja, ela vai ser perseguida. Já a igreja de Filadélfia, não, ela será guardada durante a grande tribulação. Então, são dois eventos diferentes. Não quer dizer que ela não vai passar pela grande tribulação. Até porque não faz sentido, né? A igreja de Filadélfia não passa pela tribulação e a igreja de Esmirna passa por uma tribulação de 10 dias. Então, não teria sentido uma passar, outra não passar. Então, esse é o significado dessa passagem. E o interessante, irmãos, que depois, aqui no versículo 11, né, Cristo fala assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, depois que Cristo está dizendo que vai guardar a igreja, né, aí está dizendo que vem, né? Ou seja, depois que a igreja está guardada, ele está dizendo: venho sem demora, né? Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? O Cristo está anunciando sua vinda, né, depois dos cristãos serem protegidos, né, durante a grande tribulação. E aí vem uma promessa, né, aqui nos versículos 12 e 13, né, que diz assim: ao que vencer, né, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos compreender, né, cada parte aqui dessa passagem, né? Quando fala assim: ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, né? O que significa coluna no templo do meu Deus? Significa que nós teremos um lugar de honra, né? Aquelas pessoas que vencerem, né, elas terão um lugar de honra, um lugar de autoridade, um lugar de estabilidade. Então, isso que está querendo dizer coluna no templo do meu Deus, né? Lugar de honra, de autoridade e de estabilidade.
Depois ele diz: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Esse ato de escrever o nome sobre ele, o nome do meu Deus, significa um símbolo de pertencimento. Ou seja, está querendo dizer que nós agora pertencemos a Cristo. Nós somos agora dele. Né? Nós pertencemos a ele. Então, isso que é o significado de escrever sobre ele o nome do meu Deus. Depois fala o nome da cidade do meu Deus. Então, isso aqui está querendo dizer o quê? Que agora nós teremos uma nova cidadania. Né? Nós agora seremos o quê? Cidadãos dos céus. Porque aqui, nesse mundo, nós estamos aqui como passagem. Né? Nós estamos aqui, né, só de passagem, mas nós seremos o quê? Futuramente cidadãos dos céus. Então, nós teremos o quê? Uma nova cidadania. E depois fala aqui, né? E também o meu novo nome. Esse também o meu novo nome quer dizer que é a revelação completa da pessoa de Cristo. Quando nós estivermos lá com Cristo, nós teremos com clareza, né, todo o conhecimento da pessoa de Cristo. Lá no céu não será revelado toda a pessoa de Cristo. Porque, por enquanto nós estamos aqui, nós não temos a revelação completa de Cristo. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 13, versículo 9, a passagem diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Né? Ou seja, a gente não conhece Cristo totalmente, nós conhecemos ele em parte. Né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aí o 13:12 diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, hoje nós conhecemos Cristo em parte, mas quando nós estivermos lá no céu, nós conheceremos a Ele totalmente, né? Nós o veremos face a face. Então, isso é o que a passagem está querendo dizer. Então, irmãos, com isso, então, a gente encerra aqui, né, a igreja de Filadélfia, né? E agora a gente parte para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia significa justiça do povo, esse é o significado da palavra Laodiceia. Vamos ler aqui capítulo 3, versículo 14, que diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, mais uma vez aqui, né, é a forma como Jesus ele está se apresentando para essa igreja. E o interessante é que ele diz aqui, né, que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quando nós estivermos estudando no capítulo 11, né, nós vamos ver lá a questão das duas testemunhas. Então, lá durante a grande tribulação, né, nós teremos duas testemunhas, mas nós teremos uma terceira testemunha, que é o próprio Cristo. Então, essa terceira testemunha, que vai estar junto com as demais testemunhas, Cristo será o quê? A testemunha fiel e verdadeira. Então, Cristo vai ser uma das testemunhas junto com as duas testemunhas, né? Quando nós lemos lá em Deuteronômio 17, a partir do versículo 2, diz assim: quando no meio de ti e em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva aos outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem. Eis que, sendo verdade certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Então a gente vê que essa passagem aqui, né, diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa seria julgada e apedrejada até a morte.
Então, essa é a forma como Deus trabalha, né? Então, por isso que no momento em que as duas testemunhas estiverem profetizando, né, durante lá a primeira metade da grande tribulação, né, que nós vamos estar estudando mais para frente, Cristo vai ser o quê? A terceira testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, Cristo vai estar lá junto com a igreja. Então, isso que está querendo dizer aqui, que ele vai está querendo dizer essa passagem, né? A testemunha fiel e verdadeira. Depois, agora o versículo 15 diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Então, essa é outra passagem também que às vezes as pessoas têm um mau entendimento, né? Eles acham que essa questão da igreja fria e quente, né? Eles dizem que a igreja fria é aquela igreja onde os irmãos ficam ali quietinhos, né? Assistindo o culto, não dão glória a Deus, né? Não falam um aleluia. E já a igreja quente, né? É aquela igreja onde que as pessoas glorificam a Deus o tempo todo, né? Falam aleluia, glória a Deus, né? Mas aqui não é essa passagem, não é isso o significado dessa passagem. Né? Quando Jesus fala assim, que conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, Deus está falando a respeito da posição do crente, ou seja, tem a ver com a posição dele, né? Não significa que ele é uma pessoa fria ou quente. Não significa que o crente é um crente afastado ou um crente fervoroso. Né? O crente fervoroso é aquele quente, né? E o crente afastado é aquele frio. Não está querendo dizer isso, né? Está querendo falar a respeito da posição, ou seja, um crente que não tem posição, né? Um crente que nem é frio nem quente, né? Então Deus está dizendo, ó, vocês não se posicionam, né? Você não é frio nem quente, né? Então vocês são mornos, ou seja, vocês ficam sempre num ponto de indecisão, né? Vocês são indecisos, vocês não são nem frio nem quente. E a igreja dos últimos tempos, mano, ela vai precisar se posicionar, né? Ela vai ter que estar de um lado ou do outro, né? Não vai ter como ser morno naquela ocasião. Não vai ter como a pessoa ser indecisa naquela ocasião. Ela tem que seguir uma coisa ou outra. E não faz sentido aqui essa passagem dizer de um crente afastado ou de um crente fervoroso, porque Cristo fala assim, ó, conheça as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, né? Muitas versões dizem, né? Oxalá foras frio ou quente. Ou seja, então dá a impressão que Cristo está dizendo que quem dera, né, se você fosse frio ou quente. Não é isso então, né, não está querendo dizer com relação ao crente afastado ou crente fervoroso. Está querendo dizer, sim, com relação ao posicionamento, né, do crente. Aí o versículo 16 diz assim: Assim porque és morno e não és frio nem quente, ou seja, a pessoa indecisa, não tem posição, né? Vomitar-te-ei da minha boca. Então essa é a advertência que Deus está dizendo, né? Assim porque és morno, ou seja, você é indeciso, você não é frio nem quente. Então eu vou vomitar você da minha boca. Então, irmãos, essa igreja aqui que tem esse posicionamento, né? Cristo está a ponto de vomitar da boca dele, né? Essa igreja da boca dele. Por quê? Porque essa igreja ela se tornou intragável, né? E Jesus está com intolerância com relação a essa igreja. Porque é uma igreja que não se posiciona. Uma igreja que não tem posição, ela está sempre ali no meio, né? Não é quente nem frio. E aí, irmãos, quais são os aspectos, então, que fazem com que Jesus seja intolerante com relação à igreja, né? Então, esse é um caso da gente pensar, né? Quais são os aspectos, né, que fazem com que Jesus seja intolerante com relação à igreja? O primeiro aspecto, né, é porque hoje a igreja ela não vive pela fé, né? Lá em Romanos 1,17 diz assim: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E hoje, né, a igreja ela não vive pela fé, mas hoje a igreja vive da fé, né? Então, a grande maioria das igrejas hoje elas não vivem pela fé, mas vivem da fé. Ou seja, vivem da fé
de uma fé pragmática, né? Ou seja, aquela fé que quer obter os resultados, né, de forma imediata. Então, aquela fé prática, né, que quer as coisas tudo para agora, né, tudo de forma imediata. E hoje, boa parte da igreja ela está vivendo dessa forma, né? Ou seja, as coisas têm que acontecer rápido, logo, né? Não pode demorar. Então, esse é um primeiro aspecto, né? É a igreja que não vive pela fé. Um segundo aspecto é a igreja dos dias atuais, ela faz comércio com o povo de Deus. Quando eu falo que é a igreja dos dias atuais, lógico que não são todas, né? Mas a grande maioria, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do 2, diz assim: E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, o que acontece nessas igrejas? Irmão? São líderes, né, usando de palavras enganosas, né, de palavras mentirosas, para poder angariar dinheiro. Ou seja, ali, o que está prevalecendo naquela igreja, né, é a avareza. Ou seja, eles estão fazendo o quê? Estão fazendo comércio do povo de Deus, né, para poder angariar mais dinheiro, para se tornar cada vez mais rico, né, mais poderoso, usando o quê? De palavras enganosas. Então, isso é o que hoje a gente vê sendo praticado em muitas das igrejas. Então, esse é o segundo aspecto que faz com que essa igreja seja intolerante, né, com relação a Cristo. E um terceiro e último aspecto, né, é que muitas igrejas, né, usam a piedade como fonte de lucro. Lá em 1 Timóteo 6, a partir do 3, diz assim: Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, dos que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, irmãos, o que é a piedade? Né? A piedade é uma palavra assim, não muito entendida, né? E também não muito comentada na igreja. Né? A piedade, né, que é uma palavra que aparece muito na palavra do Senhor, ela significa uma devoção a Deus, né? É um temor de Deus, é a busca pela santidade. Então, isso que é o significado da palavra piedade. Né? Ou seja, a piedade está ligada aqui à sua dedicação, à sua devoção a Deus, ao seu temor de Deus, a busca pela santidade. Né? Isso que significa piedade. Então, então a palavra está dizendo aqui, supondo que a piedade é fonte de lucro. Né? Então, eles pensam o quê? Que servir a Deus, né, é como se fosse um jogo de barganha. Né? São pessoas que ficam barganhando com Deus. Né? Ou seja, se Deus fizer isso para mim, eu faço isso. Se Deus me der um determinado bem, em troca eu faço isso. Então são pessoas que ficam barganhando com Deus, né, para querer alguma coisa. Infelizmente nós temos muito disso hoje. Então essas características da igreja aqui, irmãos, fazem com que Deus seja intolerante para com essa igreja. Né? Porque uma das grandes características da igreja é a esperança, né? É o fato de viver pela fé, ou seja, você ora ao Senhor, né? Você pede alguma coisa ao Senhor e espera que o Senhor te dê aquilo no momento em que o Senhor quiser. Né? Então, Ele vai dar no tempo que Ele quiser e da forma como Ele quiser. Então, não existe um tempo, não existe uma bênção de forma imediata, não existe também esse jogo de barganha, né, entre o homem e Deus. Isso não quer dizer que Deus não possa dar algo imediato, né? Mas Ele dá da forma como Ele quer. Se Ele quiser dar de forma imediata, Ele dá. Se Ele quiser dar alguma coisa a longo prazo, Ele dá. Né? Então, isso aí é Deus que sabe todas as coisas. Né?
Então, infelizmente, essas características aqui têm feito com que, né, Cristo que seja intolerante com relação à igreja. Aí, o versículo 17 diz assim: Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Então, essa igreja aqui, irmãos, a igreja que se considerava rica, né? Ela era rica e abastada. Só que ela era rica e abastada para o mundo. Né? Ou seja, ela se dizia não precisar de nada. Por quê? Porque ela era uma igreja materialista, uma igreja pragmática. Né? E esse pragmatismo da igreja é que sufoca a esperança do povo de Deus. Né? Como eu mencionei agora anteriormente. Né? E aqui fala, né, que não sabes, né, que és um desgraçado. Ou seja, essa igreja, ela não é uma igreja bem-aventurada, né? Ela é uma igreja desprovida da graça de Deus. Né? Por isso que ela é uma igreja desgraçada. Né? É uma igreja cega e nua. Ou seja, é uma igreja que não entende a vontade de Deus. Ela é cega por quê? Porque ela não recebe a iluminação de Cristo, né? Porque a partir do momento que nós recebemos a iluminação de Cristo, é que a cegueira cai das nossas vistas. É o momento em que as escamas das nossas vistas são tiradas, né? É no momento em que Cristo nos ilumina. Então, essa igreja aqui, ela não tem a iluminação de Cristo. E essa igreja também é nua, ou seja, o nu, ele está ligado ao pecado. Por isso que Cristo, na cruz do Calvário, ele foi crucificado nu. Porque naquele momento ali que ele foi crucificado, ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. Então, a igreja cega e nua, ou seja, desprovida da presença, né, da iluminação de Cristo, e também uma igreja pecadora, né? Uma igreja que não entende a vontade de Deus. E o interessante, quando a gente compara essa igreja aqui com Esmirna, né, a palavra diz lá que Esmirna era pobre materialmente, mas eles eram ricos espiritualmente. Né? Lá diz assim, lá em Apocalipse 2:2, né? Eu sei as tuas obras, sua tribulação e pobreza, mas tu és rica. Ou seja, Esmirna era uma igreja rica espiritualmente, mas não materialmente. Aí o versículo 18 diz: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, o ouro que está mencionado aqui nessa passagem, esse ouro aqui está falando o quê? Da natureza de Deus. Não está falando do ouro, né, do homem. Porque o ouro do homem essa igreja tinha. Né? Porque essa igreja era uma igreja rica, né? Rica materialmente. Então, esse ouro aqui que Cristo está falando o quê? Do ouro, da natureza de Deus, né? Que é algo que é eterno, que é espiritual. Né? Não está falando do ouro aqui da terra. Então, aconselho-te que de mim compres ouro, né? Ouro provado no fogo. Ou seja, está falando aqui da própria natureza de Deus. E fala aqui que ele tem que ser comprado. Né? Esse comprado aqui é no sentido essa igreja ela tem que pagar o preço por isso, ela tem que renunciar por isso. Então, esse tem que ser comprado no sentido de que a igreja ela tem que pagar um preço, né, para poder adquirir esse ouro, ela tem que renunciar para poder adquirir esse ouro, né, esse ouro espiritual. E fala aqui que fala de roupas brancas, né, para que te vistas. Essas roupas brancas, mano, significa que como essa igreja ela estava em pecado, ela estava nua, né, ela precisava o quê? De vestiduras brancas para poder cobrir a nudez dela. Por quê? Porque era a igreja que estava na prática do pecado. Então ela precisava o quê? De vestiduras brancas para poder o quê? Cobrir a sua nudez. E o interessante aqui é que Cristo ele usa aqui de uma característica dessa cidade aqui de Laodiceia para poder nos explicar isso. Porque lá na cidade de Laodiceia era uma cidade famosa por causa de uma lã, né, que eles produziam. A cidade de Laodiceia, ela produzia uma lã negra. E essa lã negra, ela era usada
como roupas finas e caras, né? Então, as mulheres daquela época, né, elas usavam esse tipo de lã negra, né, que era considerado que era uma roupa fina, uma roupa cara. E Deus, então, Cristo, então, se utiliza dessa figura, dessa característica dessa igreja, dessa cidade, para nos falar a respeito das vestiduras brancas, né? Que a igreja precisava de vestiduras brancas para poder cobrir a sua nudez. E por último aqui fala do colírio, né? Esse colírio aqui, irmãos, é o espírito da unção, né? Ou seja, para ungir os olhos daquela igreja, porque aquela igreja estava cega, ela precisava o quê? Do espírito da unção, né? Porque aquela igreja ela estava cega espiritualmente. Como ela estava cega espiritualmente, ela não enxergava a sua condição. Como é que ela ia enxergar se ela era pecadora, se ela estava cega? Então ela precisava o quê? Do colírio, do espírito da unção, né? Que é o próprio Cristo, né? Esse colírio é o próprio Cristo, né? Que traz a luz para que essa igreja possa passar a enxergar, né? Possa poder ter condição de enxergar a sua própria condição, né? De cegueira. E aqui, mais uma vez, né, Cristo se utiliza também de uma característica dessa cidade de Laodiceia. Lá na cidade de Laodiceia, né, havia lá uma escola de medicina, e essa escola de medicina ela preparava um pó famoso. Esse pó servia para curar as infecções oculares, né? Então, esse pó era usado em forma de colírio. E Deus, então, pega essa característica da cidade de Laodiceia, né, para nos falar a respeito do colírio, né, que essa igreja precisava. Aí no capítulo 19, né, aliás, no versículo 19, diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, essa aqui é uma passagem também, irmãos, que muitas vezes a igreja utiliza para convidar o pecador, né, a aceitar Cristo. As pessoas dizem, o Cristo está batendo na sua porta, né? Se você não receber a Cristo, né, então você tem que abrir a porta do seu coração para poder receber a Cristo. Mas não é isso que a passagem está querendo dizer para nós, né? Essa passagem aqui, ela não está se dirigindo ao pecador, ela está se dirigindo à igreja, né? É uma exortação para a igreja, não para o pecador. Por quê? Porque essa igreja aqui, ela está colocando o quê? Deus para o lado de fora, né? Ela não está deixando Cristo entrar dentro dela, né? Cristo está querendo entrar dentro dela, né, e cear junto com ela. Mas essa igreja não está deixando Cristo entrar. Por quê? Porque essa igreja aqui é uma igreja considerada que é autossuficiente, né? É uma igreja que não precisa de Cristo. E o interessante, mano, é que essa cidade de Laodiceia, quando houve um terremoto, né, que destruiu várias cidades daquela região ali perto da Laodiceia, né? Laodiceia foi uma das cidades que foi atingida pelo terremoto. E a história ela diz que Laodiceia não aceitou a ajuda do Império Romano. Os próprios moradores, né, bancaram a reconstrução da cidade. É interessante, né, que essa igreja ela surge exatamente de uma autossuficiência, ou seja, uma igreja que auto se sustentava, né? Ela se dizia não sentir falta de nada, ou seja, ela era uma igreja que não precisava nem de Cristo, né? Por isso que Cristo está batendo na porta dela, né? Porque Cristo queria participar junto com ela, Cristo queria ceiar junto com essa igreja, Cristo queria ter comunhão com essa igreja. Ou seja, essa mensagem aqui, irmãos, é uma mensagem para a igreja, para a igreja acordar. Essa igreja estava dormindo, né? Essa igreja era uma igreja cega, era uma igreja nua e uma igreja que estava dormindo. Mas pela misericórdia de Cristo, Cristo queria participar de uma ceia junto com essa igreja, né? E Cristo estava batendo na porta dessa igreja. Só que essa igreja se achava que é uma igreja autossuficiente, que não precisava de Cristo.
Então, essa é uma mensagem para as igrejas de hoje, né? Para a igreja do fim, para que as igrejas acordem, porque Cristo está querendo participar junto com a igreja, né? Cristo está querendo ter comunhão com a igreja. E aí os versículos 21 e 22, né? Diz assim: Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, se assentar com Cristo no seu trono significa o quê? Reinar com Ele sobre as nações. Então, esse será um dos galardões, né, que nós teremos, né, que os vencedores terão no momento em que estiverem com Cristo ali no reino milenar. Então, os vencedores terão o privilégio de se assentar com Cristo no seu trono e reinar junto com Ele as nações. Né? Então, ou seja, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, né? Ou seja, Cristo alcançou a vitória por meio da obediência, né? Ou seja, ele se assentou com seu Pai no trono, assim também o crente que vencer pela humildade e pela obediência, ele também vai se assentar com Cristo no seu trono. Ou seja, isso será o quê? Um privilégio para os vencedores. E termina aqui no versículo 22, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, aqui no versículo 22, então, a gente termina, né, as igrejas aqui, né, de Filadélfia e Laodiceia. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, as explicações. Se você não entendeu, né, peço que você deixe aqui nos comentários, que a gente vai tentar estar esclarecendo, né, a dúvida dos irmãos. Mais uma vez, peço que você deixe o seu like, seu joinha, né, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu agradeço você, né, que permaneceu até o final do vídeo, né? E no próximo vídeo, irmão, nós vamos estar fazendo uma reflexão entre as 7 igrejas e a parábola das 10 virgens. Antes de entrar no capítulo 4, né, a gente vai fazer essa reflexão, né? É uma reflexão importante, né? Será que tem relação entre as 7 igrejas e a parábola das 10 virgens? Né? Então não perca aí o próximo vídeo para você poder, né, saber, né, a respeito desse assunto. Amém, irmãos? Então agradeço a todos que ficarem aqui até o final, né? E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.